O oceano está calmo. Nenhuma explosão. Nenhum disparo. Nenhum sinal de guerra. Mesmo assim, satélites mudam suas rotas, radares piscam em alerta máximo e centros de comando em 3 continentes entram em silêncio absoluto. Não é um ataque. É apenas a presença. Em algum ponto invisível do mar, um navio de guerra do século XXI avança lentamente. Sem bandeiras chamativas, sem fumaça, sem barulho. Mas cada metro que ele percorre carrega uma mensagem clara para o mundo inteiro. O equilíbrio do poder pode mudar em minutos. Este não é apenas um navio. É uma fortaleza móvel, um cérebro flutuante, uma arma estratégica que reúne tecnologia, fogo e aço como nunca antes na história humana. Esta é a história do navio que assusta o mundo. Durante séculos, navios de guerra eram julgados por algo simples: tamanho e poder de fogo visível. Canhões enormes, couraças espessas, torres que giravam lentamente como gigantes de ferro. Mas o século XXI enterrou essa lógica no fundo do mar. Hoje, o navio mais perigoso não é o maior, nem o mais barulhento, nem o mais armado à primeira vista. O verdadeiro predador naval moderno é silencioso, inteligente e quase invisível. Ele não depende apenas de aço, mas de algoritmos. Não reage apenas ao inimigo, ele o antecipa. Não precisa ser visto para vencer. A guerra naval deixou de ser um duelo de força bruta. Agora é um jogo de percepção, dados e decisão em segundos. E nesse novo tabuleiro nasceu um tipo de navio que redefine o medo. À distância, ele parece menor do que realmente é. Suas linhas são angulares. As superfícies são planas. Nenhuma curva desnecessária. E isso não é uma escolha estética. É ciência pura. O design furtivo, ou stealth, reduz drasticamente a assinatura de radar da embarcação. Para os sistemas inimigos, esse colosso de dezenas de milhares de toneladas pode parecer apenas um barco de pesca comum, ou simplesmente desaparecer completamente do mapa. Enquanto os navios antigos gritavam sua presença com fumaça e barulho, este apenas sussurra. Mas invisibilidade não significa fraqueza. Pelo contrário, significa liberdade total de movimento. Ele pode se aproximar de zonas de conflito sem ser detectado. Pode observar movimentos estratégicos sem ser notado. Ele pode decidir quando e como a batalha começa, se é que ela precisa começar. No mar moderno, a regra é clara. Quem vê primeiro, vence. E este navio foi construído para enxergar tudo, enquanto permanece totalmente oculto nas sombras. Dentro do casco, não há apenas corredores e motores. Há quilômetros de cabos de fibra ótica. Há servidores resfriados a líquido. Há inteligência artificial e sistemas que processam milhões de dados por segundo. Informações de satélites, drones aéreos, sensores submarinos, radares de longo alcance e sinais eletrônicos invisíveis ao olho humano. Tudo converge para um único centro nervoso. O navio, literalmente, pensa. Ele cruza informações em tempo real. Identifica padrões que um humano levaria dias para perceber. Ele prevê movimentos inimigos antes mesmo que eles aconteçam. Se um míssil é lançado a centenas de quilômetros de distância, o sistema a bordo já calcula sua trajetória, velocidade, probabilidade de impacto e a resposta ideal em frações de segundo, muito antes que qualquer alarme soe para a tripulação. As pessoas a bordo não reagem ao caos, elas supervisionam uma mente artificial treinada para vencer. Neste navio, a guerra não é improviso. É cálculo frio e preciso. Quando o ataque acontece, ele não começa com explosões visíveis no horizonte. Ele começa com silêncio. Células de lançamento vertical se abrem no convés, e mísseis de cruzeiro são disparados a distâncias absurdas, muito além do alcance visual. Eles voam rente à superfície do mar, usando o relevo das ondas para se esconder dos radares. Mudam de rota no meio do caminho para enganar as defesas inimigas. Quando o alvo percebe que está sob ataque, já é tarde demais. O fogo do século XXI não ruge como os antigos canhões. Ele simplesmente chega. As armas de precisão cirúrgica substituíram os bombardeios cegos do passado. Cada disparo é pensado. Cada alvo é escolhido por sua importância estratégica. Este navio não precisa destruir uma cidade inteira. Ele destrói o que importa. Centros de comando, bases aéreas, radares,
navios inimigos antes mesmo que eles consigam reagir. É o fogo moderno, rápido, inteligente e implacável. Apesar de toda a tecnologia de ponta, o aço ainda é a espinha dorsal. O casco é feito de ligas reforçadas para resistir a impactos extremos, de mísseis a torpedos. A estrutura interna é dividida em compartimentos estanques e isolados, impedindo que um único dano comprometa toda a embarcação. Se um incêndio começa, sistemas automáticos o extinguem em segundos. Se uma inundação ocorre, bombas de alta capacidade entram em ação. Falhas estruturais são detectadas e contidas sem necessidade de intervenção humana imediata. Mesmo ferido, o navio continua lutando. Mesmo cercado, ele não recua facilmente. Este aço não é apenas proteção física, é resiliência estratégica. Cada centímetro foi projetado para manter o navio e sua tripulação operacionais em cenários que fariam embarcações antigas afundarem em questão de minutos. A ameaça não vem apenas do céu ou da superfície. O verdadeiro terror para qualquer marinha pode estar logo abaixo. Submarinos nucleares modernos são caçadores silenciosos, capazes de espreitar por semanas antes de atacar. Mas este navio de guerra foi criado especificamente para enfrentá-los. Ele usa sonares avançados de alta e baixa frequência, sensores passivos que apenas escutam o oceano, e até mesmo drones subaquáticos que mapeiam a área ao redor. Toda essa informação, combinada com análise de padrões sonoros por inteligência artificial, transforma o oceano, antes um abismo de mistério, em um mapa tridimensional vivo e detalhado. Onde antes havia incerteza, agora há dados. O navio escuta o mar e o mar fala com ele. Quando um submarino é detectado, mesmo o mais silencioso deles, a resposta é rápida e precisa. Foguetes torpedos são lançados e o predador das profundezas se torna a presa. Nem toda batalha precisa de explosões. Às vezes, a vitória mais eficaz é simplesmente desligar o inimigo. Este navio é um mestre da guerra eletrônica. Ele pode emitir ondas de rádio potentes para cegar radares a centenas de quilômetros. Pode confundir sistemas de comunicação, inserindo ruído e dados falsos. Pode até mesmo criar alvos fantasmas nos sensores inimigos, fazendo com que gastem munição preciosa atacando navios que não existem. Ele é capaz de paralisar sistemas inteiros, sem disparar um único tiro. A guerra eletrônica é a arma invisível do século XXI. Enquanto o inimigo tenta desesperadamente entender por que seus equipamentos pararam de funcionar, decisões erradas são tomadas, defesas falham e o caos se instala em seus centros de comando. É a forma mais sofisticada de combate: vencer sem ser visto, vencer sem ser ouvido e, idealmente, vencer antes mesmo do primeiro disparo. Centenas de pessoas vivem e trabalham dentro dessa máquina de guerra flutuante, mas a rotina a bordo está longe do que se imagina. Os ambientes são climatizados. A iluminação é controlada para simular o dia e a noite, mantendo o ciclo biológico da tripulação. E há um silêncio quase constante, quebrado apenas pelos avisos dos sistemas. Tudo é projetado para máxima eficiência e foco. Cada membro da tripulação é um especialista altamente treinado. Não apenas para lutar, mas para operar e manter sistemas extremamente complexos funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles sabem que não estão em um navio comum. Eles vivem dentro de uma peça-chave do equilíbrio global. Um erro de um único operador pode custar uma guerra. Uma decisão certa pode impedir uma. A pressão é imensa, mas o treinamento é rigoroso. Muitas vezes, este navio não precisa atirar. Sua simples presença em uma região do globo já é suficiente para alterar decisões políticas, para redesenhar rotas comerciais de navios civis, para fazer líderes mundiais pensarem 2 vezes antes de tomar uma atitude agressiva. Ele é uma mensagem flutuante de poder e capacidade. Quando um desses navios surge em uma região tensa, todos os noticiários do mundo reportam. Todos os analistas militares prestam atenção, porque todos, amigos e adversários, sabem exatamente do que ele é capaz. O medo não vem do ataque em si. O medo vem da possibilidade, da certeza de que, se uma linha for cruzada, a resposta será avassaladora e imediata. É a diplomacia da intimidação,
exercida em silêncio no meio do oceano. Este navio, por mais avançado que seja, não é o fim da evolução. É apenas um marco no caminho. Novas armas já estão sendo testadas em protótipos. Canhões eletromagnéticos que disparam projéteis a 7 vezes a velocidade do som. Lasers de alta energia capazes de derrubar drones e mísseis no ar. E, talvez, o mais revolucionário, a integração total com enxames de drones autônomos, aéreos e submarinos, que agem como uma extensão dos sentidos e das armas do navio. O oceano está rapidamente se tornando um campo de batalha digital, onde a velocidade da informação é tão importante quanto a velocidade dos mísseis. E quem dominar essa nova fronteira da tecnologia dominará o futuro dos conflitos navais. Tecnologia, fogo e aço. No final, não são apenas elementos, são símbolos de uma nova era. Uma era onde a guerra pode ser decidida muito antes de começar. Onde o invisível é mais letal do que o visível. E onde o poder não se mede mais em tamanho ou em quantos canhões você tem, mas em inteligência, velocidade de processamento e na capacidade de ver tudo sem ser visto. Este navio não assusta o mundo porque ele destrói. Ele assusta porque ele pode destruir. E enquanto ele corta os oceanos em silêncio, uma certeza permanece clara para todos. O mar nunca mais será o mesmo. Obrigado por assistir. Se você gostou de explorar o futuro da tecnologia militar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!